E eu recebo aqui na Mirante News FM, no estúdio Denir Cabral, o secretário de Estado da Saúde, secretário Tiago Fernandes, que vai conversar com a gente aqui agora no Ponto Final. De mais nada, secretário, bom dia, obrigado pela gentileza de estar mais uma vez aqui no Ponto Final. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Mirante News aqui no Ponto Final. Uma satisfação voltar aqui para que a gente possa estar prestando informações, esclarecimentos e informação de qualidade para a população. Síndrome respiratória aguda, né? Qual o panorama hoje, secretário? A gente tem tido uma diminuição do período chuvoso e muitas das vezes as pessoas têm, né, feito essa ilação. Mais chuva, temperatura mudando, saindo do calor, indo direto para a chuva, saindo do ar-condicionado para o sol. Como é que está hoje a situação no estado do Maranhão? Bem, Jorge, a gente sabe que a gente tem os períodos sazonais, né, que são os períodos de chuva, né, e ainda mais agora nesse período do mês de maio, junho, que a gente faz a transição ainda da chuva para os calores intensos, aonde tem as manifestações das síndromes respiratórias. Nesse ano nós tivemos uma curva a nível nacional, no caso de síndromes respiratórias agudas, catalisado pelo H1N1, que é a gripe da influenza. Mas nós tivemos outros vírus respiratórios circulando também. E isso acabou culminando, sobrecarregando algumas portas de entrada, não somente do estado, mas também nos municípios, né, de pessoas apresentando e desenvolvendo essas formas mais agudas dessas síndromes respiratórias, em especial o público mais idoso, as nossas crianças de 0 a 9 anos e aquelas pessoas com comorbidades. Diante disso, o governador Carlos Brandão pediu que a equipe técnica avaliasse o cenário junto aos municípios para que a gente pudesse estar criando vetores para amenizar esses impactos. Então, por determinação, nós criamos ali no bairro do Coafuma o hospital de campanha, que nesses 26 dias até ontem já atendeu mais de 1.200 pessoas. Junto, em parceria com os municípios, utilizamos algumas unidades básicas de saúde para casos de síndromes respiratórias leves, né? E com isso nós ampliamos os leitos hospitalares para os casos mais críticos. Além dos casos mais críticos para as síndromes respiratórias agudas, nós também ampliamos alguns outros leitos dentro das nossas unidades estaduais para outras condições clínicas, entendendo que os hospitais não estavam somente com os casos de síndromes respiratórias. Com isso, nós conseguimos drenar, né, muitos municípios também, com a criação desses centros de referências de síndromes gripais leves, evitaram que a gente fizeram com que a gente tirasse aquele sobrecarregamento nas portas de urgência e emergência. Exemplo, UPAs, as unidades mistas, os hospitais municipais, né, que tem a porta de entrada que geralmente a população procura para tomar essa medicação. E trazendo números, Jorge, nós tivemos de notificação mais de 2.000 casos de síndromes respiratórias agudas, né, graves. Nós tivemos mais de 150 óbitos e dentro desses óbitos nós alertamos exatamente para o público idoso e também para as nossas crianças de 0 a 9 anos. Por isso, mais uma vez, reforçando, não é retórica, não é fazendo comparação com alguns anos atrás, mas a vacina. É o caminho. É o caminho. Porque à medida que a gente foi criando os mecanismos e também criando os pontos de vacinação, de microplanejamento nos municípios, os municípios foram também mais próximos da população, o Estado também, a gente também sentiu que a gente teve uma redução desse sobrecarregamento nas portas de entrada. Então, inclusive, reforço mais uma vez, durante o Arraial do Ipim nós estamos tendo o Arraial da Vacinação, mas não só para o Arraial do Ipim, mas a ilustrar as cenas, que são os brincantes do São João chegando, olhando a barraca da vacinação e diz: tem vacina da influenza? Procura a vacina da influenza. Qual a vacina que tem mais aí? Tem vacina, todas as vacinas do Plano Nacional. Aproveita para se vacinar. Então, quem está circulando aí no seu bairro, quem está aí no ônibus, quem está aí também nos terminais rodoviários, lembrem, vacinas. Está faltando alguma vacina? Importantíssimo, porque ameniza os sintomas e também as evoluções para as condições graves. Então, conseguimos drenar com essas criações desses mecanismos, em parceria com os municípios, com o hospital de campanha, com a ampliação dos leitos, mas o recado sempre que fica para a gente reforçar é que vacina salva vidas. Pois tem sido feita essa estratégia, né, de se Maomé não vai à montanha, a montanha está indo a Maomé. Shoppings, arraiais, que agora é o auge, né, que a gente está vivendo nesse período junino, aumentou como é que a gente está esse patamar, tem esse controle, como é que está
essa questão da vacinação em todo o estado? Jorge, quando nós começamos a apresentar esse cenário de medidas emergenciais, seja os centros de referências de síndromes gripais, seja a ampliação dos leitos dentro das unidades estaduais ou do hospital de campanha, nós tínhamos 19% de vacinação no Maranhão da influenza. E digo dentro assim, o nosso público prioritário, que são as gestantes, os idosos e as nossas crianças, é um público mais ou menos de 1 milhão para a gente vacinar. A gente tinha 250 mil. Hoje nós temos 35%, nós avançamos. Nós temos mais de 1 milhão e 100 mil doses aplicadas no público total, mas temos 520 mil do público prioritário. 50%. E aí fica a mensagem, não é para arrefecer, não é para amenizar o cenário, não. Pessoal, mamães, papais que tiverem suas crianças, às vezes consulta o médico. Eu sei que após esse período da pandemia, muitos pais esperam conversar com o médico para saber se aplica ou não a vacina. A vacina da influenza já existe no plano nacional há bastante tempo, há mais de uma década no nosso calendário de vacinação, e a gente precisa vacinar nossas crianças, os nossos idosos em especiais, para que não possam desenvolver essas síndromes respiratórias agudas graves. Então, a vacina está disponível e vamos continuar vacinando. Diante desse cenário, o hospital de campanha, como é que fica? Pronto, Jorge, a gente tem um planejamento até o dia 31 de julho. Eu pedi para que a equipe técnica avaliasse... Pensando aí no São João? Pensando no São João. Eu pedi para que a equipe técnica avaliasse agora, na próxima terça-feira, dia 1º de julho, a necessidade de continuar ou não. Né? Ao início do hospital de campanha, nós tínhamos 150, 200 pessoas por dia. Agora houve uma queda para 40, 50 pessoas. O que vai fazer a gente ter essa análise? Vamos imaginar essas 40, 50 pessoas que estão no hospital de campanha. Tem como procurar as unidades de pronto atendimento, as nossas unidades básicas de saúde nos municípios, as unidades mistas, não vai criar um sobrecarregamento. Então a equipe técnica está avaliando, a priori, o planejamento inicial até o dia 31 de julho, mas a gente pediu para agora fazer uma avaliação no dia 1º de julho para a decisão se a gente mantém ou não até o final do mês. Imperatriz, recentemente a gente teve a inauguração da nova organização de procura de órgãos. Como é que vai funcionar? Qual o objetivo? Essa é uma das bandeiras que a gente tem muito orgulho de falar e mencionar, porque o governador Carlos Brandão pediu que a gente gerenciasse, resolvesse esse indicador negativo do Maranhão. O Maranhão era o último, né, em relação a transplantes de órgão a nível nacional. E isso provocou a criação de uma comissão com técnicos, médicos e também outros profissionais da área de saúde para que a gente pudesse tirar o Maranhão dessa última colocação a nível nacional. Hoje nós estamos em 13º, nós realizamos o primeiro transplante estadual na rede estadual, que foi no Hospital Carlos Macieira. Agora nós estamos com centrais de captação de órgãos em vários municípios, inclusive em Imperatriz, que é o quê? É a mensagem do ato de amor. Não se perde uma vida, na verdade você salva 7 vidas. Então é a mensagem que você conversa com as famílias, né, para que a gente tenha mais doadores de órgãos futuramente, converse sobre transplantes de rim, sobre outras formas. Então essa mensagem de amor que a gente tem criado em todo o Maranhão e que tem feito uma corrente muito positiva da gente aumentar, né, o número de transplantes aqui no estado do Maranhão. E agora o Carlos Macieira, né, com essa potência. Agora também, recentemente, nós fizemos uma parceria com o IGEM Laboratório de São Paulo, avalizado pelo Ministério da Saúde, para que a gente tenha os exames de histocompatibilidades e que nos próximos meses vai fazer com que a gente tenha mais transplantes de rim e possivelmente o primeiro transplante de fígado na rede estadual. Outro avanço que eu achei interessante, que acho que também a gente sai na frente de alguns estados, é a questão de ter um ambulatório exclusivo para pacientes com obesidade mórbida. Como é que está funcionando? A procura é muito grande. Como é que conta para a gente, secretário? Jorge, interessante. Sexta-feira da semana passada, nós tivemos um encontro aqui em São Luís do Maranhão, que foi um encontro nacional das academias de medicina. E uma das pautas era sobre, além da depressão, sobre obesidade, né? Que é algo que já está batendo na porta do Brasil há bastante tempo.
E que pode ser, talvez, inclusive, uma das causas para evoluir para uma depressão, né? Com certeza. E outra, nós precisamos criar mecanismos não só de acolhimento desses pacientes, mas mecanismos mesmo assistenciais. E agora no Carlos Macieira a gente tem esse ambulatório de cirurgias bariátricas que passa por uma avaliação de uma comissão médica. Recentemente eu visitei, conversei com uma paciente de Grajaú que já estava passando pela avaliação dessa equipe multidisciplinar, que não é somente o médico cirurgião, mas tem um psicólogo, tem também outros profissionais da área de saúde que fazem essa avaliação para que a gente possa fazer um acolhimento e uma assistência melhor para esse paciente. E eu disse para ela que eu ia visitar ela em Grajaú, que em agosto eu vou estar lá. E hoje também observei que tem pacientes que não são aprovados. Né? Não são aprovados para cirurgias bariátricas. Isso mostra o compromisso das equipes médicas de entender que não são todas as pessoas, não é qualquer tipo de... a pessoa tem obesidade, ela vai fazer a cirurgia bariátrica. Isso não é uma escolha. É importante que a pessoa decida, eu estou com um peso fora do normal, estou numa condição de obesidade e quero tratar isso. Vai passar pela comissão médica. Se a comissão médica entender que aquele não é o momento de você fazer, entenda isso, é importante, né? Porque tem o pós-cirurgia também que você precisa do acompanhamento psicológico. Então a gente está com esse ambulatório hoje no Hospital Carlos Macieira, que é um grande avanço, assim como outros. A gente tem vários serviços, Jorge, que somente a rede estadual oferece, que é um avanço, assim como você citou agora do ambulatório de cirurgia bariátrica, a gente pode citar também a central de feridas aqui no Hospital da Ilha, onde a gente tem a câmara hiperbárica, né, para acolher não somente os pacientes com tratamento de queimaduras, mas também com relação à cicatrização das nossas feridas. Secretário, 2 questionamentos que a gente tem, não diria diário, mas a gente ainda continua tendo aqui, sobre cirurgias. Como é que está a fila, que aumentou muito durante a pandemia, principalmente cirurgias eletivas? Houve alguns mutirões? Como é que está a situação hoje? Está dentro de uma normalidade? Vamos lá, Jorge. A gente, desde 2022, de abril de 22 até agora, ao último dado que eu tive acesso, abril de 25, nós já tivemos mais de 1 milhão de procedimentos. Até 2024, 896 mil procedimentos cirúrgicos, e aí vai os mutirões, vai as cirurgias de rotina. Só agora, até abril, mais 106 mil. Então a gente chegou a mais de 1 milhão de procedimentos. Recentemente, eu estava analisando a produção do Hospital Carlos Macieira e me chamou a atenção uma curva crescente. Em junho de 2018, em junho de 2019, nós tínhamos, por exemplo, cirurgias cardíacas, 105, 130. Hoje a gente tem 520 cirurgias cardíacas no Hospital Carlos Macieira. Então a gente tem 2 salas de hemodinâmicas. Se você pega o número de cateterismo, nós tínhamos 400 em 2018, chegou a 700 em 2019, nós temos 2.100 só em 2024. Muito. Então, a gente percebe uma produção do número de cirurgias, não só cardíacas, mas cirurgias neurológicas também, cirurgias urológicas também, cirurgias de oftalmologia também. Então, a gente percebe uma crescente na produção do Estado. O que acontece? Nós chegamos a mais de 1 milhão e, geralmente, às vezes, a gente é marcado na rede social, eu escuto as rádios, eu estou há quanto tempo na fila? Recentemente, até o Elvésio Magalhães não está mais no Ministério da Saúde, quando ele veio conversar junto conosco aqui, junto com o Hospital Universitário, ele mencionou que é um desafio nacional da gente entender essas filas de cirurgias do SUS. Recentemente, até o Globo publicou uma matéria com um infográfico mostrando o tempo de espera. Né? O Maranhão destaque a nível nacional, também destaque a nível de Nordeste. Mas, por exemplo, a gente pega um paciente X e esse paciente X está na fila da União, está na fila do Estado e está na fila do município. É o mesmo, né? É o mesmo paciente e a mesma cirurgia. E, às vezes, essa pessoa está lá na fila do Estado, ocupando uma posição, mas ele talvez já tenha sido operado pelo município. Talvez ele já tenha sido operado pelo hospital universitário. Da mesma forma, pode acontecer o contrário. Um paciente nosso, né, um paciente que está no município esperando, mas já tenha sido operado no Estado. Esse é o fator, é a causa principal? Não. Mas é um vetor que os entes federativos precisam se debruçar para a gente poder otimizar essa fila. A gente tem avançado muito, mas essa produção que eu chamei ainda há pouco do Carlos Macieira, ela é crescente, né? E vai continuar aumentando. Por quê? À medida que a gente faz 1.000, 2.000 cirurgias hoje,
talvez tenham 500 entrando para novas cirurgias, né? Pode estar entrando na fila do município, entrando na fila da União, entrando na fila do Estado. Então a gente precisa ter um planejamento efetivo dos entes federativos, né, para a gente entender essas filas. O que é que nós temos hoje de desafio e virou fruto de uma decisão judicial, que são as cirurgias cardíacas aqui no Maranhão. Muitas pessoas esperando, né? E cirurgias cardíacas... Essas não podem esperar muito, né? Que não são cirurgias simples, são cirurgias que às vezes necessitam de OPME, né? Que é um material especializado, que o médico vai realizar, precisa de uma sala de hemodinâmica. A gente tem 2 no Carlos Macieira, vai ter 2 agora no Hospital da Região Tocantina, que foi uma determinação do governador Carlos Brandão. Nós precisamos de um hospital de alta complexidade lá no sul do estado. Porque hoje, se o paciente que está lá em Vila Nova dos Martírios, está em São João do Paraíso, está lá em Campestre, está lá em Loreto, está lá no sul do estado, se ele precisa de uma cirurgia cardíaca pediátrica, a referência qual é? Carlos Macieira, em São Luís. E a gente tem um estado de extensão geográfica grande, com diversas particularidades. Então, agora com esse hospital de altíssima complexidade, que vai ser o Hospital da Região Tocantina Imperatriz, a gente vai realizar cirurgia cardíaca pediátrica adulta com UTIs coronarianas, UTIs também cardiológicas, para evitar esse êxodo para a região norte do estado. Mas, em fruto de uma determinação judicial, todos os entes federativos, a União, o Estado e os municípios vão ter que sentar. Nós já estamos realizando essas cirurgias. Nós não paramos, né? Algumas cirurgias, inclusive, de material de alto custo, o Carlos Macieira realiza todo mês. Todo mês. E, às vezes, aí chega a pergunta, mas eu estou na fila. Tem a decisão judicial, o Ministério Público acompanha, é importante dizer, é uma fila que o Ministério Público tem acompanhado já há anos, e em decorrência dessa decisão judicial, nós estamos agora nos organizando. O Carlos Macieira vai ser o propulsor dessas cirurgias, nós já estamos contratualizando com a rede privada também para ter outra ferramenta da gente continuar a expansão dessas cirurgias cardíacas aqui no Maranhão. Secretário, só mais uma pergunta rapidinho, se você puder me responder, porque essa é uma demanda muito grande e muitas das vezes não depende só do Estado, que é a questão da farmácia de medicamentos, né? Como é que está essa situação? Deu uma regularizada? Ainda existe essa cobrança junto ao governo federal para que esses medicamentos não faltem? Jorge, pode ser até parecer um pouco de demagogia, mas eu torci para que tu me fizesse essa pergunta. Eu tenho que fazer, é a que eu tenho, que eu recebo aqui quase que diário. Eu torci porque, assim, eu vou passar um sentimento que essa semana eu tive uma intuição muito forte. Eu liguei para o Sandro, que é o chefe da farmácia especializada de medicamentos, e disse: Sandro, me passa a relação de medicamentos de competência da União e do Estado, os componentes, que nós não temos em estoque, qual é o motivo, se está em licitação, qual é o vetor de atraso, porque eu preciso compreender isso, né? E, na verdade, eu já tinha um diagnóstico sobre isso. E eu acho, Jorge, que chegou a um momento da gente ter que discutir isso a nível nacional, tá? E a nível estadual. Vou contar um caso. Me permita aqui rapidinho. Ontem, eu chegava na secretaria por volta de 2 horas da tarde, eu sempre entro e saio pela porta da frente. Tinha um grupo de mulheres, né, perto de uma árvore. Quando eu estava subindo, disse: secretário Tiago, e me chamaram. E me falaram: secretário, a gente está com falta do nosso medicamento lá na FEME. E nós somos portadores de uma hipertensão cardiopulmonar, que se a gente não tomar esse medicamento, nós podemos ter a necessidade de transplante. Então, a nossa situação é grave. Então, eu estou dizendo para vocês, uma hipertensão cardiopulmonar. É claro que é gravíssimo. E aí eles precisam de um medicamento chamado ambrisentina, né? E a gente tem ambrisentina de 5 mg e de 10 mg, que são medicamentos dessas farmácias especializadas que os estados têm que fornecer para esses usuários. Nós tivemos a licitação normal. O fornecedor ganhou a licitação. E aí, ontem, na verdade, na segunda-feira, antes desse fato de ter acontecido ontem na porta da secretaria, eu recebi o relatório, a ambrisentina. O laboratório deixou de fornecer no Brasil, deixou de produzir. E essas mulheres estavam me perguntando, e perguntas simples, que a população que está escutando deve se perguntar. Mas por que o Estado não tem essa medicação, se numa farmácia ali tem? Por que o Estado não tem essa medicação, se lá no estado do Pará, lá no estado de Santa Catarina tem? Na mesma hora eu pedi para o Sandro: liga para o chefe da farmácia do Pará, liga para o chefe da farmácia de Santa Catarina, e não tinha.
né? Mas olha só, a gente realiza um planejamento, faz uma licitação, ganha um fornecedor, quando a gente se esbarra, o laboratório que fornece a medicação, que é detentora exclusiva dessa medicação, não tem a medicação no país. Vou citar um outro exemplo. Leite especial para as nossas crianças que têm alergia à proteína do leite. Só quem fornece aqui, a gente precisa dar os nomes, só a Danone. Eu estava em Açailândia com o governador Carlos Brandão, a gente foi inaugurar o hospital regional quando me chamaram, Tiago, e uma mãe estava chorando na frente do governador. Sobre a lata de leite. E eu disse, governador, está chegando amanhã. E eu expliquei para ela, e a mãe disse, é verdade, só a Danone tem aqui. O que é que eu quero dizer? São vários vetores que implicam nesses medicamentos especializados, que são medicamentos caros para a população. Só essa Brizentana é R$6.000 uma caixa. E uma mãe me perguntou, mas não tem outro medicamento parecido? Tem. Só que eu preciso de quê? Que o médico que escreveu o protocolo no Ministério da Saúde diga que é permitido comprar outro medicamento. Só que essas mulheres me disseram ontem, tem um medicamento sim que é de outro laboratório, um laboratório indiano, só que os efeitos colaterais desse medicamento são agressivos demais. Então, o que é que eu fiz com elas? Marquei uma reunião com o nosso pneumologista, que é o nosso ponto de referência aqui no Maranhão para as discussões nacionais, na sexta-feira com elas, né, para discutir. É claro que eu não posso comprar um outro medicamento que não está no protocolo do Ministério da Saúde e nem iremos fazer isso, né? Sobre a Danone, a mesma situação. Só alguns fornecedores aqui detêm Danone. Aí me pergunto, por que não tem a mesma fórmula na Nestlé? Aí eu preciso que o gastropediatra diga que a fórmula da Nestlé é possível para atender esses pacientes que hoje somente a Danone tem. Quando eu digo que a gente precisa de uma discussão nacional. Primeiro, Jorge, não dá mais para que os estados e qualquer entes federativos tenha a regra de processo licitatório normal para esse tipo de aquisição de medicamento. Medicamento que é de R$6.000, de R$10.000, de R$15.000. Nós precisamos de uma legislação à parte para essas formas de aquisição. Mas diz, mas quando dá uma licitação deserta, quando não aparece fornecedor, tem um instrumento da dispensa de licitação. Tem um instrumento da dispensa de licitação, mas você é limitado. Se você é limitado, você não compra a totalidade que precisa. Aí, se a outra licitação der deserta, você continua na dispensa de licitação. E eu estou falando aqui isso, Jorge, com propriedade de quem estuda o assunto mesmo, que é na área do direito administrativo. Então, nós precisamos criar ferramentas a nível nacional para flexibilizar a compra desses medicamentos. E a outra precisa-se ter um debate, porque esse caso da Brizentana e esse caso da Danone é uma clara guerra comercial entre os laboratórios e de quem fornece no Brasil. E fica os estados e os municípios, né, refém desse excesso de formalismo e quem sofre é a população. Mas todos os nossos medicamentos hoje na farmácia especializada estão licitados, têm fornecedores. Os que não estão aqui, que acontecem a nível também federal, são porque os laboratórios não entregaram essas medicações e os fornecedores não têm como entregar para a gente. Como aconteceu recentemente, a Mirante cobriu os casos dos transplantados renais que precisavam de uma medicação que é de competência do governo federal. E a previsão que o governo federal tinha era para receber depois de 30 dias, chegou. Não pode se esperar. Não pode. Por isso que eu digo, é preciso se ter um debate nacional a nível de Congresso, precisa se ter um debate estadual a nível também de Assembleia, para que a gente comece a debater ferramentas para essas situações, como da farmácia especializada de medicamentos. Secretário Tiago Fernandes, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Jorge, a todos os ouvintes da Mirante News do Ponto Final, à disposição para nas próximas vezes a gente continuar prestando esclarecimentos. Um abraço a todos.